irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe grandemente. Queremos glorificar a Deus por mais uma oportunidade, então, que o Senhor nos concede de estarmos em sua presença esta noite. Vamos aproveitar o ensejo que estamos de pés, querido, e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20 e o versículo 31. Queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que cruza o nosso coração em alguns minutos, sobre o propósito da palavra, o propósito da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita basicamente com 3 propósitos. O primeiro é confirmar a obra de Deus, e o segundo é trazer esperança aos homens, e o terceiro é permitir que os homens conheçam a vida eterna. João capítulo 20, versículo 31, que diz assim: esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Os irmãos podem assentar. Queremos agradecer o pastor Adilson pela oportunidade, os obreiros também, que estão aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus, também esta noite. Amados irmãos, como eu vos dizia, a palavra de Deus foi escrita basicamente com 3 propósitos: confirmar a obra de Deus, trazer esperança aos homens e também oportunizar a vida eterna. Quando João está escrevendo este evangelho, e também escreve as epístolas, e também escreve o livro do Apocalipse, ele está com muito esforço na sua vida, no seu ministério, produzindo e propagando uma obra e um propósito muito grande, que é confirmar a palavra de Deus e todas as obras que foram feitas pelo nosso Jesus, Senhor e Salvador. Queridos, neste culto de quinta-feira, culto da edificação cristã, eu quero dizer aos irmãos, aos que já sabem, confirmar e ratificar, e aos que não sabem vão saber esta noite, aqueles que nos ouvem também pela internet, que a Bíblia Sagrada é toda cristocêntrica. O que é isso? Toda a palavra de Deus, ela faz referência à pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor e o consumador. Ele é o Salvador. Ele foi erguido, foi levado à cruz do Calvário, e através desta obra maravilhosa nos permitiu e nos deu condições de podermos estar em sua presença, não só aqui nesta casa de oração, mas por toda a nossa vida. Imagine os irmãos que nós é que deveríamos ir para a cruz, é nós que deveríamos pagar o preço pela salvação, mas irmãos, nós não teríamos condições. O Senhor, sabendo da nossa estrutura, sabendo da nossa natureza, sabia que nós não tínhamos e não teríamos condições de oportunizar a salvação das nossas vidas através das nossas próprias obras. Se o próprio Senhor, em sua natureza, sendo 100% homem, mas 100% Deus, chegou a verter suor de sangue no jardim do Getsêmani e dizer ao Senhor: se possível, passa de mim esse cálice. Imagine, meus irmãos, todas as afrontas, todos os escárnios e todo o sacrifício que o Senhor enfrentou para nos permitir que esta porta fosse aberta. Se fosse através de nós, nós não conseguiríamos, irmãos, porque, olha, enfrentando nem tanta dificuldade quanto o Senhor Jesus enfrentou, muitas vezes nós queremos desistir da nossa caminhada, muitas vezes nós não temos força para ir até o final,
Imagine se fosse através de nossas próprias obras e de nossas próprias condições, nós não teríamos de forma nenhuma, meus irmãos, força para ir até o final. Por isso a Bíblia é toda cristocêntrica, a Bíblia sempre fala em torno de Jesus. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, a Bíblia Sagrada sempre faz referência, menção e apontamento ao nome, à pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Todas as coisas se concentram em torno do seu nome. E não foi em vão que Ele disse que tudo o que nós pedirmos o seu nome, crendo, nós receberemos. Não é em vão que a Bíblia Sagrada diz que Ele e o Pai são um só. Não é em vão, meus irmãos, que a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem quando ouvem falar do nome de Jesus, porque este nome, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 à frente, que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, se esvaziou e veio na forma de homem, e aqui nesta terra pagou o preço pelas nossas vidas, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse, nada mais, nada menos que Jesus é o Senhor e Salvador. Não foi em vão que o anjo, quando apareceu a Maria, disse a ela: porás o nome desta criança, deste filho de Jesus, porque Jesus no hebraico significa Joshua, e Joshua significa Deus é a salvação. Então a salvação está em torno de Jesus. Queridos irmãos, vejam que a Bíblia Sagrada usa somente um capítulo do livro de Gênesis para descrever toda a criação do universo e de todas as coisas. Imaginem, queridos, o tamanho do universo. Imagine o tamanho de tudo aquilo que está acima de nós. Quando nós olhamos para cima, a grandeza das coisas. Em 25 de dezembro de 2021, a NASA lançou um satélite, ou melhor, um telescópio chamado James Webb. E esse telescópio está revolucionando a astronomia. Por quê? Porque ele está conseguindo enxergar além do que o homem pensava. Ele está conseguindo captar imagens e ver constelações, galáxias e estrelas jamais imaginadas pelo homem, e algumas vezes está até mesmo balançando a teoria do Big Bang, porque os cientistas, eles atribuem uma idade para o Big Bang, mas o James Webb está indo além da história do Big Bang. Então, tamanha é a grandeza do nosso Deus. Para que os irmãos tenham uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, é tão grande, meus irmãos, que estima-se que existem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Imaginem só, cada estrela tem aproximadamente 5 ou 6 planetas orbitando ao seu redor. Então vocês imaginem 400 bilhões de estrelas com milhões e trilhões de planetas girando ao seu redor. Imagine a grandeza, a ordem e a cronologia desse Deus maravilhoso. Imagine que se nós saíssemos da Terra hoje, na velocidade da luz, nós levaríamos aproximadamente 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Então vejam que na velocidade da luz, que é 9,4 trilhões de quilômetros, o homem ainda assim levaria 100 mil anos para atravessá-la. Veja a grandeza do nosso Deus. Hoje, no universo observável, são aproximadamente 300 trilhões de galáxias aproximadamente iguais à nossa. Grandeza infinita do nosso Deus, Criador de todas essas coisas. Quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para o passado, porque a maioria das estrelas que nós olhamos já não estão mais lá. Dada a sua distância ser tão grande, algumas já não existem mais, mas a sua luz ainda está sendo emitida. Isso é uma referência para a cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, queridos, Ele não está mais lá, porque Ele já ressuscitou. Pastor Wagner, o que o senhor está dizendo com tudo isso? Parece que não tem nada a ver com a palavra, mas
Veja bem, meus queridos irmãos, toda essa grandeza que Deus fez, Deus usou um capítulo só da Bíblia, mas para falar de Jesus, só no Antigo Testamento, são aproximadamente 150 capítulos em que Deus está fazendo referência da pessoa de Jesus. O que isso quer dizer? Que Jesus é mais importante que o universo, Jesus é mais importante que as galáxias, Jesus é mais importante do que todas estas coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que quando as coisas foram feitas por Ele estava lá, porque Ele era a sabedoria de Deus, ainda que no Antigo Testamento de forma oculta, mas em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, revelado, como diz o apóstolo Paulo, na pessoa de Jesus Cristo. João, este mesmo escritor, disse que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, e ele diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então quando você olha para uma árvore, quando você olha para uma estrela, quando você olha para toda a criação, você confirma o Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo que você vê é a criação de Deus. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas e escritas para confirmar a obra de Deus. Irmãos, se a natureza, se o universo, se todas as coisas que nós podemos ver e podemos sentir não são suficientes para crer, então não nos resta mais nada. Se olhar para cima e ver o universo em sua grandeza, e olhar para baixo e ver o mundo criado por Deus não é o suficiente para nós crermos em Deus, então absolutamente, sinto muito em lhe dizer, não nos resta mais nada. Mas a Bíblia Sagrada foi escrita com propósito, confirmar a obra. O que é obra? Obra é uma realização, obra é uma construção. A Bíblia Sagrada foi escrita com o propósito de confirmar a obra de Deus, e todas as vezes que nós estamos pregando, todas as vezes que nós estamos orando, todas as vezes que nós estamos cantando, todas as vezes que nós estamos com o nosso joelho dobrado, ou nós estamos na presença do Senhor, nós estamos confirmando a obra de Deus, nós estamos crendo na obra de Deus, porque a Bíblia Sagrada tem um propósito: confirmar a criação, confirmar a redenção, confirmar o plano absoluto do Senhor. Quando o irmão e a irmã abrem a Bíblia Sagrada, nós estamos confirmando que Ele é Deus. Mas pastor, a Bíblia é obsoleta? A Bíblia é um livro antigo? Não. A letra é morta, mas o Espírito dá vida. O homem sem o Espírito, ele pode abrir a Bíblia e entendê-la apenas como um livro histórico, um livro geográfico, mas quando o homem tem o Espírito de Deus, ele vai entender que a Bíblia não é só um livro histórico, não é só um livro geográfico, mas a Bíblia possui uma história por trás da história. E que história é essa? Confirmar a obra de Deus, confirmar a redenção de Deus, confirmar a salvação do homem. Eu já conversei com muitas pessoas e muitas dizem, mas a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro, não precisa mais ser usado, é tanto tratado, é tanto livro por aí que não precisamos mais da Bíblia. Precisamos sim, meus queridos, porque a Bíblia é o único livro que não precisa de atualização. O direito precisa ser atualizado todos os dias. Código Penal, Constituição precisa de uma emenda aqui, precisa de uma emenda lá. Existem coisas que precisam ser atualizadas dado o avanço da sociedade. Dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da medicina, as coisas vão evoluindo, mas a Bíblia Sagrada é o único livro que não precisa de emenda constitucional, não precisa de atualização e não precisa de interpretação, porque a Bíblia Sagrada já é interpretada. Basta que o homem creia, basta que o homem abra a porta do seu coração, receba Jesus como Salvador, e ele vai começar a entender as coisas eternas. A Bíblia é imutável. No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, existem as cláusulas pétreas. O que é isso? São cláusulas que não podem ser mudadas nem por emenda constitucional, nem se reunir deputados e senadores, ninguém consegue substituir.
Se a Constituição feita por homem possui cláusula pétrea, imagina a Bíblia Sagrada. É um livro que não requer substituição, não requer atualização. E cuidado, queridos, porque existem por aí uma ideia chamada de teologia inclusiva, que quer incluir textos, retirar textos, mudar pontos, mudar exclamações, para que a Bíblia seja alterada. Mas a Bíblia não precisa de alteração, a Bíblia não precisa ser revogada, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque tudo que está escrito aqui, em períodos de vários séculos, por aproximadamente 40 autores, meus queridos, ela foi escrita com o propósito de confirmar a obra de Deus. Creia o homem ou não creia o homem, a Bíblia Sagrada foi escrita com o propósito de confirmar a obra de Deus. Queridos, se a Bíblia é um livro antigo, e se nós só queremos viver da modernidade, então eu sugiro à sociedade que não use mais a luz do sol, só use a energia elétrica. Já que a luz do sol é uma luz antiga, né? Tão antiga quanto a Bíblia, não usemos mais a luz do sol, usemos só a energia elétrica. Fechemos as janelas, fechemos as portas, não saímos mais para tomar o banho de sol como no nosso costume, para caminhar à rua, aproveitar a luz do dia. Vamos usar só a energia elétrica. Já que a Bíblia é um livro obsoleto, não vamos mais usar. Então vejam que as teorias do homem são fajutas. Satanás sempre tenta destruir, refutar, ele sempre acha uma forma, uma maneira para que as pessoas não creiam na Bíblia, não creiam em Cristo, não creiam no seu nome, no nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita com o propósito de confirmar a obra de Deus, aleluia, e ela está confirmando que você é filho esta noite, e você está sendo edificado, abençoado. O capítulo da tua história está sendo escrita mais uma vez, porque a Bíblia foi escrita com o propósito de confirmar a obra de Deus. Segundo tópico, ela foi escrita para trazer esperança aos homens. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15 e o versículo 4. Carta aos Romanos 15:4 diz assim: pois tudo que antes ou outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja que tudo o que antes foi escrito, nós temos com prioridade o Antigo Testamento, que aproximadamente em 1500 anos foi compilado, foi feito, escrito por Moisés, e depois agrupado, e depois organizado, depois junto, formou o Pentateuco, conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. E depois nós vamos encontrar os livros poéticos, os livros históricos, profetas maiores, profetas menores, enfim. Mas veja que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então não existe aquela teoria de que metade da Bíblia ou só parte da Bíblia é verdade. A Bíblia Sagrada é verdade em toda a sua totalidade. Nós estamos estudando a aula de teologia, história eclesiástica, e se vocês se debruçarem, vocês vão entender a dificuldade e o perrengue que os homens de Deus passaram. Foram concílios e perseguições e mortes e heresias e tantas coisas que Satanás se levantou para que a Bíblia Sagrada não fosse escrita. Mas o exemplar que está nas tuas mãos foi cuidadosamente separado por Deus para que você pudesse entender a obra redentora de Cristo. E o que me causa indignação é saber que é um dos livros mais vendidos, mas é um dos livros menos lidos. Muitos de nós, meus irmãos, não estamos lendo a Bíblia o suficiente. E Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras. E o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você sabe a história da irmã que não ia mais na igreja? A irmã
se ausentou da igreja, e o pastor notou que ela não aparecia mais. Então ele resolveu fazer uma visita, e bateu na casa, e ela abriu a porta, e ele disse: irmã, vim visitar a senhora, faz tempo que a senhora não aparece na igreja. E ela disse: pois é, pastor, o senhor sabe que eu perdi meus óculos, e aí sem os óculos eu não consigo ir na igreja, não consigo, tenho dificuldade para enxergar. Mas sim, mas é que faz tempo que a senhora não vai, então vou fazer uma visita, vamos orar, vai lá pegar a Bíblia. Quando a irmã foi lá buscar a Bíblia, os óculos estavam dentro da Bíblia. Veja, meus irmãos, o tempo que essa irmã ficou sem ler a palavra de Deus. Conta-se outra história de um pai que quis dar um presente para um filho, e o filho disse: pai, eu quero um carro. E o pai disse: eu vou te dar um carro, mas primeiro você tem que ler a Bíblia. E ele disse: tudo bem, vou ler a Bíblia. Passou um tempo bom, e o filho disse: pai, já li a Bíblia? Já leu a Bíblia? Então eu quero o carro. Tem certeza que já leu a Bíblia? Sim, eu já li a Bíblia. Passou mais um tempo, disse: continua a ler a Bíblia. Passou mais um tempo, e ele foi lá se queixar: pai, o senhor prometeu para mim e o senhor não cumpriu, pai. O senhor não me deu carro. E ele disse: continue lendo a Bíblia. Na terceira vez o filho foi lá e se queixou para o pai: pai, o senhor não cumpriu com a sua palavra comigo. E o pai disse: você não leu a Bíblia, né? Diz ele: por quê? Porque o cheque para comprar o carro estava na última página, lá no livro do Apocalipse. Meus irmãos, a palavra foi escrita com o propósito de confirmar a obra de Deus e trazer esperança aos homens. Leiamos a palavra de Deus, é lá que está o manual completo. Quando eu compro um carro, eu compro uma geladeira, eu compro uma televisão, eu compro um eletrodoméstico, enfim, tudo aquilo que eu adquiro vem com o manual, não vem? Pois a vida eterna também vem com o manual, a Bíblia eterna também vem com mapa, a Bíblia eterna também vem com caminho, mas esse caminho não requer atalhos e não admite atalho. Nós precisamos adentrar na palavra de Deus, porque ela foi escrita com propósito, confirmar a obra de Deus e também trazer esperança aos homens que estão perdidos. Pois tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Então Deus quer nos ensinar, mas o homem precisa sentar nas escolas de Deus. O homem precisa sentar-se e ser prudente para ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só. O que isso quer dizer? Prontos para ouvir, tardio para falar. É bom, queridos, que estejamos sentados nas escolas do Senhor, para que possamos aprender, O que foi que Jesus disse lá em João capítulo 8? Se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o homem, para ser discípulo, primeiro ele precisa estar nos ensinos. Não existe discipulado sem ensino, não existe discipulado sem a palavra de Deus. Se vós permanecer é fixar, é estar, é se prender, é habitar, não é aventura, não é férias, não é só uma determinada parte do tempo, mas é permanecer, continuidade, firmeza. Verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que é aluno. Então Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem nos meus ensinos, vocês de verdade vão aprender, vocês vão ser os meus discípulos. E aí então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem, para conhecer a verdade, precisa ser discípulo. O homem, para conhecer a verdade, ele precisa estar na palavra. O homem, para conhecer a verdade, ele precisa ser verdadeiro. Naquela mesma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, ele disse: olha, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, mas os verdadeiros adoradores. Olha, meus irmãos, os umbandistas procuram a Deus, os espíritas procuram a Deus, os evangélicos procuram a Deus, os católicos procuram a Deus, mas existe um povo que Deus
Deus procura. Está entendendo o que eu quero dizer essa noite? Existe um povo que Deus procura, porque o próprio Jesus disse: existe um povo, o Pai procura os verdadeiros. Mas para ser verdadeiro tem que se tornar discípulo, tem que adentrar na palavra. Então o que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, meus irmãos, foi escrito. Não existe aprendizado ministerial, eclesiástico ou espiritual fora da Bíblia Sagrada. Nada. Eu disse aqui que a Bíblia tem o pacote completo. A Bíblia não precisa de emenda, não precisa de rasura, a Bíblia tem o pacote completo. Agora nós precisamos nos submeter. Os irmãos entendem? Nós precisamos nos submeter à palavra. O homem tem que se submeter o seu modus vivendi à palavra, e não a palavra ao seu modo de vida. Por que há tanta heresia? Por que há tanto vento de doutrina? Por que há tanta bobagem sendo ensinada e sendo falada? Por quê? Porque o homem não quer se submeter à palavra, o homem quer submeter a palavra ao seu modo de vida, e está errado. Existem dois caminhos de ensino da Bíblia: exegese, que no original significa extrair o texto, significa tirar do texto. Exegese, eu vou tirar na sua originalidade o que a Bíblia quer me ensinar. Mas existe também uma palavra igualzinha, só tem uma letra a mais, que se chama exegese. Exegese é acrescentar no texto, e o homem está acrescentando coisas que não existem, por isso o homem está se perdendo. Satanás trabalha com o princípio da semelhança, para tornar as coisas iguais, meus queridos irmãos, iguais, xerox, fotocópia. Por quê? Porque assim ele consegue enganar o homem. O que foi que ele disse lá em Isaías? Serei semelhante, serei igual. Quando Moisés chegou junto com Arão lá na presença de Faraó, e ele lançou aquele cajado, aquela vara, e a vara se transformou em serpente, Faraó logo riu e disse: mas isso os magos também conseguem fazer. Satanás conseguiu imitar do mesmo jeito, mas houve uma diferença. A serpente que Moisés, através daquela vara, lançou, engoliu as demais. O que eu quero dizer? Que no final das contas, o que é verdadeiro permanece, o que é verdadeiro fica, o que é verdadeiro é de Deus, o que é verdadeiro foi feito para confirmar o propósito da palavra e trazer esperança aos homens. Os caminhos paralelos, irmãos, eles sempre começam junto do caminho original. Sempre começam junto do caminho original, mas existe um certo tempo que eles vão se afastando, e aí é difícil o homem voltar, é difícil o homem retornar. Então fique com a Bíblia Sagrada, fique com a fonte, fique com a palavra de Deus. Mas foram escritas por homem. Queridos, vocês queriam que os anjos viessem aqui escrever? Vocês queriam que os anjos viessem aqui escrever? Não, a Bíblia diz que os homens foram cheios, foram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirar é ser cheio. Você não inspira o ar, você não enche os seus pulmões, pois os homens foram cheios do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Mais de 15 autores, cada um com uma personalidade diferente, mas a Bíblia Sagrada não tem um erro sequer. Nada, nenhuma contradição. Por quê? Porque é a palavra de Deus. O livro de Jó é o livro que mais causa perplexidade nos escritores, nos autores, porque a maioria dos livros, ela tem o mocinho e ela tem o bandido. A maioria dos filmes e novelas e teatros tem o mocinho e tem o bandido. Mas o livro de Jó é um livro que chama a atenção dos escritores e autores, que eles não conseguem saber como esse livro fascina tanto. Por quê? Porque o bandido só aparece nos primeiros capítulos e depois ele some. E depois só aparece a história de um homem sofrendo uma pena, sofrendo uma luta, sofrendo algo na sua vida, e mesmo assim a história não perde o encanto, não perde a graça. Todo mundo que lê o livro de Jó muitas vezes se sente parecido de uma forma ou de outra, mas a verdade é que o livro não perde o encanto mesmo sem a presença do bandido. Por quê? Porque é Deus que inspirou, foi Deus que escreveu, foi Deus que usou os homens para que colocasse, a fim de que a palavra de Deus nos trouxesse esperança. Pela paciência e consolação das Escrituras. Então a Bíblia, ela promove aqui basicamente duas coisas neste versículo: paciência e consolação. Consolação e paciência. Essas palavras nos dias de hoje
não podem ser mais atuais. Então como é que eu vou dizer que a Bíblia é um livro antigo e obsoleto em desuso? Não posso. Porque o que eu preciso para os dias de hoje é paciência, paciência. O mundo que nós vivemos, nós precisamos de muita paciência, meus irmãos. Nós precisamos de um oceano de paciência. Nós precisamos de um oceano de consolação. Porque o homem nunca esteve tão atribulado no seu coração, nunca esteve tão atribulado na sua alma. Mas a palavra de Deus nos serve de consolação. A palavra de Deus, ela exorta. A palavra de Deus, ela edifica. E a palavra de Deus, ela consola. O Senhor nos exorta porque nos ama, e Ele nos puxa a orelha porque Ele tem plano com a nossa vida. O Senhor nos edifica porque Ele promove o crescimento da igreja, Ele quer que a igreja cresça. A temática de Deus é a expansão do reino dos céus, mas o Senhor também nos consola porque sabe das dores, sabe das mazelas, sabe das lágrimas, sabe das dificuldades. Então a palavra de Deus consola o homem para que o homem não se perca neste mundo atribulado. A Bíblia diz que o amor de Deus, na carta aos Romanos, o amor de Deus está derramado nos nossos corações. O amor de Deus não é por conta-gota, o amor de Deus não é por medida, o amor de Deus não cruza pelo relógio idômetro, quando é que nem da Kazan, mas o amor de Deus é sem medida, você não precisa pagar, é em abundância, glória ao nome do Senhor Jesus. Consolação. Seja consolado esta noite, o Senhor está contigo, o Senhor está na tua vida, na tua empresa, na tua família, aonde você coloca a planta do teu pé e a tua mão, o Senhor está contigo. Seja consolado esta noite. A Bíblia foi escrita com o propósito de trazer também, meus irmãos, paciência. Eita, mistério de Deus. Está difícil ter paciência hoje, hein? É difícil ter paciência com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, com as pessoas. Imagina, encostou no carro, já é motivo de briga. Uma batida, uma coisinha já é motivo de murmuração, já é motivo de encrenca. Nós precisamos de paciência. Sabe o que a Bíblia diz por intermédio do apóstolo Pedro? Que na paciência possuímos as nossas almas. Sabe por que a gente briga, a gente se incomoda? Sabe por que a gente xinga, a gente murmura, a gente ofende o próximo? Porque a gente não tem paciência. Nós vivemos num mundo em que tudo é para ontem. Nós vivemos num mundo da era digital, da era tecnológica, que nós corremos, tem que correr, tem que produzir, mas queridos irmãos, as coisas de Deus ainda são feitas com paciência, no seu tempo. O autor aos Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tenha paciência em nome de Jesus, tenha paciência, não perca a tua alma, não perca a sede das tuas emoções, não use a raiva, não use das coisas humanas e terrenas, mas deixa a paciência de Deus adentrar na tua vida. Seja paciente, as coisas vão acontecer. Não ultrapasse na frente de Deus. Não ultrapasse o tempo de Deus. Deus ainda tem os seus métodos e as suas maneiras, e Deus não vai mudar. Irmãos, é mais fácil nós mudar a nossa vontade do que nós mudarmos a vontade de Deus. Pastor, mas eu não entendo Deus. Não vai entender nunca, porque o dia que a gente entender Deus, Ele deixa de ser Deus. Que a gente não entende, a gente aceita pela fé. Pela fé, que é o próximo versículo que nós vamos ler aqui antes de orar. Pela fé nós vamos entender. Agora, as coisas espirituais, as coisas ministeriais, elas se desenvolvem na paciência. Só que a gente bota fora as coisas porque a gente não tem paciência. Irmãos, Deus não é o controle remoto da televisão que a gente aperta e vai trocando de canal. Precisa ter paciência para assistir algo até o final. Deus não é a máquina de lavar que a gente coloca a roupa suja ali e em 40 minutos está tudo limpo, tudo lavado. Deus não é um micro-ondas, irmãos, que a gente coloca o alimento ali e em 1 minuto está quente. Não, Deus ainda tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento, e as coisas não acontecem porque nos falta maturidade, nos falta aperfeiçoamento. Nós queremos coisas para hoje, mas o Senhor só vai nos dar amanhã porque ainda não estamos prontos, ainda não estamos preparados, e se nós recebermos agora, nós vamos botar fora, nós não vamos dar valor. Então todas as coisas vão acontecer no seu tempo. Por isso a palavra foi escrita, para que tenhamos paciência. Tenha paciência, seja paciente. Quando você vai no médico, você não tem que esperar? Não tem que esperar?
Quando vai pagar uma conta não tem que esperar, não dá para furar fila. Pode ficar brabo, pode ficar indignado, mas tem o tempo. O que é? Quando vai no médico, o que é? Paciente. Eu sou paciente. Paciente quer dizer aquele que tem paciência, que espera a sua hora, espera a tua hora. O Senhor, com toda a sua grandeza, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Onisciência quer dizer que Ele sabe todas as coisas, em todos os instantes. Ele conhece a tua oração, Ele conhece os teus lábios. Antes de você falar alguma coisa, Ele sabe o que vai ser produzido. Ele conhece, sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Então não se desespere, mas creia no Senhor, que a vitória virá. Paciência, consolação, para que tenhamos esperança. O que é a esperança? É uma espera com confiança. A esperança é uma espera com confiança. E esperar não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Todo mundo quer as coisas agora, nesse exato momento. Irmãos, os meus filhos são assim, eles querem as coisas agora, eles querem, e aí choram, e sapateiam, pastor Adilson, por quê? Porque eles são crianças, eles não têm paciência, e muitos de nós não podemos ser crianças na fé. Crianças na fé são aqueles que não têm paciência. Mas se Deus não me abençoar, eu desvio. Se Deus não falar comigo, eu desvio. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais. Irmão, se você não vir mais na igreja, Ele vai continuar sendo Deus, Ele não vai mudar. Se nós virmos aqui na igreja, Ele vai continuar sendo Deus. Quem vai perder sempre somos nós. Quem vai perder sempre somos nós. Ou a gente se submete, ou a gente tem esperança, espera, confia que as coisas vão acontecer, ou nós vamos viver uma vida inteira patinando sem crescimento. E é por isso que existem muitos meninos na fé. Não tem esperança, não tem paciência. Choram, sapateiam, se não me chamar para pregar, se não me chama para cantar, porque se não aparecer... Tenha paciência, tenha esperança. Algo melhor te aguarda. E nós vamos ler aqui para nós orar. Glória ao nome do Senhor. Primeira epístola deste mesmo homem que escreveu, o apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. João, capítulo 5 e o versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Terceiro propósito pelo qual a Bíblia Sagrada foi escrita: produzir vida eterna. Mas a gente só vai conseguir chegar no terceiro nível, na terceira etapa, se nós entendermos que a Bíblia foi escrita para confirmar a obra de Deus, se nós entendermos que tudo que foi escrito foi para a nossa consolação, para o nosso ensino, para a nossa paciência e para a nossa esperança, aí sim, quando nós alcançar aqui e entender o propósito da vida eterna, nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. João escreve e diz: vós tendes a vida eterna. Já passastes por várias etapas da vida, então agora vocês têm que entender que o que tem para vocês é maior do que tem aqui na terra. Irmãos, o que nos espera é muito maior do que isso aqui. Só que o mundo está tão terrível, as coisas estão tão terríveis, que nós vivemos muitas vezes só olhando para baixo. Só olhando para baixo, para o problema, para a dificuldade, para a luta, para isso, para aquilo e para aquele outro. Só olhando para baixo, baixa a cabeça, vê dívida, baixa a cabeça, vê conta, baixa a cabeça e vê o boleto. Mas o que foi que o salmista disse? Eleva os meus olhos para os montes, ou seja, para cima. De onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, capítulo 1 do livro de Gênesis, e a terra. O que a Bíblia diz? Que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Acima de nós existe um trono, acima de nós existe algo maravilhoso, mas nós podemos olhar e devemos olhar para cima com mais vezes durante a nossa caminhada. Olhe para cima, a tua esperança já vem, a nossa redenção já vem, meus queridos irmãos, mas nós precisamos crer na palavra de Deus. Daqui um pouquinho mais, hein? A igreja já está se despedindo daqui. Quantos dias? Não sei. Quantos meses? Não sei. Quantos anos? Não sei. Mas eu que vos falo aqui esta noite, sinto com fervor no meu coração que nós já estamos nos despedindo daqui.
Nós já estamos saindo daqui, pastor. Já estamos. Eu sinto que vou para o céu. Eu vou para o céu. O meu lugar é o céu, irmão Aleixo. O meu lugar é o céu, não é aqui. Eu vou viver aqui, eu vou trabalhar aqui, eu vou criar os meus filhos aqui, eu vou viver com a minha família aqui, mas o meu lugar não é aqui. O meu lugar é o céu. Há essa esperança, eu levanto e durmo com essa esperança todos os dias, porque o meu lugar não é aqui, não é aqui, não é aqui. Só quem crê nisso fica de pé, só quem crê nisso fica de pé. O nosso lugar é o céu. Nós precisamos pensar mais no céu, nós precisamos olhar mais para o céu, nós precisamos orar mais a Deus e buscar o céu. Eu não vou ser cobaia do anticristo, de jeito nenhum. Eu não vou ser cobaia do anticristo. Eu vou para o céu. Eu nasci na fé, eu nasci no mundo espiritual com propósito. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. As mansões eternas, foi Jesus que falou. Ele não mandou ninguém dizer, não mandou recado para ninguém, mas Ele disse lá em João 14, eu vou para o Pai, mas eu vou e vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para quem essas moradas, meus irmãos? É para os animais? Para as árvores? Para os rios? Não, é para mim e para ti. É para mim e para ti. Esse é o objetivo da palavra: confirmar a obra de Deus, trazer esperança, a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Nós vamos subir daqui. Depressão vai ficar aqui, a AIDS vai ficar aqui, aleluia, o câncer vai ficar aqui, todos os males vai ficar aqui, mas eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui, porque o meu lugar não é aqui. Eu sou peregrino nesta terra. Aleluia!